E nesse contexto todo, a gente destaca a atuação de um ministro do STF. Quem que vocês chutam que eu vou mencionar aqui agora? Digam aí nos comentários. Nessa história de anular a Lava Jato. É aquele que ficou conhecido como o amigo do meu pai, ministro Dias Toffoli. Eu suponho que esta pessoa esteja nesse momento muito preocupada, muito preocupada. Lembrem-se que para você tomar uma Magnitsky, são duas categorias. Vê se vocês lembram da lição. Vamos lá, titia Lud, lição, Magnitsky. Magnitsky, ela vai abarcar que situações? São duas situações, basicamente. Uma, violação de direitos humanos, certo? E qual é a segunda situação? Já falaram no chat. É isso aí, corrupção, ato de corrupção. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Trump promete aniquilar o Hamas se o grupo seguir na faixa de Gaza. O governo dos Estados Unidos reforça a intenção de que os terroristas libertem todos os reféns no decorrer dos próximos dias. A possibilidade de uma ofensiva total contra o grupo terrorista Hamas voltou a ser discutida depois de declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste fim de semana. O político norte-americano afirmou que o grupo enfrentará a aniquilação completa caso não abra mão do controle da faixa de Gaza. Durante a entrevista exibida neste domingo, Trump afirmou que espera obter em breve uma resposta definitiva do Hamas sobre um compromisso com a paz. Ao ser indagado se o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está alinhado ao plano dos Estados Unidos por fim aos bombardeios e apoiar a estratégia norte-americana, o chefe da Casa Branca respondeu que sim. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reforçou que a guerra em Gaza ainda não foi concluída. Para ele, a libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas representa a primeira etapa do acordo. 90% disso já foi resolvido, disse em entrevista ao canal TV ABC. Estamos apenas finalizando a parte logística. Rubio destacou que o Hamas concordou em linhas gerais com a proposta de Trump e com o esquema de libertação dos reféns. No momento, reuniões ocorrem para definir pontos práticos. Eles também aceitaram, em princípio, discutir o que será feito após o acordo. Ainda faltam vários detalhes a serem acertados, afirmou o secretário Rubio. A verdade é que Donald Trump não está para brincadeira, e ele está disposto a impor a paz pela força. Professor da USP é preso por tiros de chumbinho perto de sinagoga. O caso aconteceu nos Estados Unidos. Nessa história toda, um homem atropelou e esfaqueou pedestres em frente a uma sinagoga no norte de Manchester, na Inglaterra. 2 pessoas morreram, 5 ficaram feridas. O terrorista muçulmano Jihad, quer dizer, Guerra Santa, Jihad al-Shami, britânico de origem síria, que tinha 35 anos, foi morto pela polícia. 3 comparsas dele foram presos e o ataque aconteceu justamente no feriado do Yom Kippur, que era o objetivo da flotilha também, chegar à zona de exclusão ali, a zona de guerra no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, que é o dia mais sagrado do judaísmo, quando um grande número de judeus vai às sinagogas. E houve também outro episódio do Yom Kippur, no Yom Kippur, dessa vez envolvendo um brasileiro, advogado Carlos Portugal Gouveia, que é professor de direito na USP. Ele foi preso nos Estados Unidos por disparar tiros de chumbinho perto de uma sinagoga em Massachusetts. O vidro de um carro chegou a ser quebrado pelos disparos e o Gouveia, que leciona como professor visitante em Harvard, disse que só estava caçando ratos. E aí, passando para o Paulo Briguet, eu leio aqui 2 superchats. O primeiro do ZD Blins, que escreveu: Paulo Briguet, excelente convidado. E o Sérgio Pigozzo, grande Sérgio, está sempre com a gente na timeline também, mandou aqui uma pergunta que tem a ver com esse tema, essa pauta que eu estou passando para vocês, e vou jogar para o Briguet. Boa noite, meus amigos. O que vocês poderiam falar sobre o que está acontecendo na Europa, principalmente Inglaterra, Alemanha, Itália e outros
onde estão atacando Israel e principalmente enfrentando as autoridades. Abraços a esse excelente time. Como é que a gente responde ao Sérgio Pigoso, Briguet? Olha, a pergunta é excelente, né? Porque é preciso relacionar tudo isso que está acontecendo hoje nos países europeus, na Espanha, na França, na Inglaterra, na Itália, todas essas manifestações violentas que estão acontecendo, inclusive com atentados, né, como o atentado que houve na sinagoga de Londres. Ou seja, a gente precisa relacionar tudo isso. E isso me faz lembrar uma frase do famoso guru da esquerda radical, Saul Alinsky, né? Vou falar em inglês, vocês vão entender, mas depois eu vou traduzir para quem não sabe inglês. The issue is never the issue. The issue is always the revolution. Essa frase do Saul Alinsky resume o espírito dessa turma toda. O assunto nunca é o assunto é sempre a revolução. O que essa turma toda está querendo, o que a esquerda internacional está querendo é conflito. Ela quer semear o caos. Exatamente isso que eles estão fazendo hoje. E não é por acaso que os atos antissemitas estão se multiplicando. Cada vez que alguém entoa aquele hino, né, do mar até da montanha até o mar. From the river to the sea. From the river From the to river to the sea. From the river to the sea. Ou seja, do mar, do rio até o mar. Veja bem. From the river to the sea, Palestine will be free. Ou seja, do rio até o mar, a Palestina será livre. O que significa isso? Do rio até o mar. Isso é uma lembrança lá da Guerra dos 6 Dias, em 1967, em que os palestinos e os inimigos de Israel diziam que iam varrer todos os judeus, jogar todos os judeus no mar, varrer o Estado de Israel. Ou seja, isso é uma defesa clara do genocídio do povo de Israel. From the river to the sea significa o genocídio do povo de Israel. Esse genocídio que está nos estatutos do Hamas, porque eu li o estatuto do Hamas, de 1987, em que eles defendem e preconizam a destruição dos judeus. Então, a destruição do Estado de Israel. Ou seja, isso é a defesa do genocídio que está sendo feito. E todo esse pessoal Paulo, aí da na tela. Então, aqui está bem, esse é o rio Jordão. O Rio Jordão, que é o rio em que foi batizado Jesus, né? O rio histórico de Israel. Veja, e aqui está, à nossa esquerda, está o mar Mediterrâneo. O que é from the river to the sea? Significa esse espaço que existe entre o rio e o mar Mediterrâneo. O que significa isso? A Palestina será livre. Para eles, significa banir todos os judeus, tirar, limpar toda essa região, tirar, exterminar, jogar no mar todos os judeus. Significa basicamente isso. Dizem, não, mas nós queremos apenas ser um Estado, queremos um Estado palestino. Mentira! Mentira! No ano de 2005, o Ehud Barak ofereceu todas as exigências, ofereceu toda a possibilidade de que os palestinos tivessem o seu próprio Estado. E o senhor Arafat recusou, porque ele queria, na verdade,
que Israel não existisse. Esse é o problema. E quando eu ouvi aquela frase do professor da USP, né, que estava lá nas redondezas de uma sinagoga, uma espingarda de chumbinho, parece uma coisa cômica, não é? E é, né? De certa maneira é uma coisa ridícula, né? O sujeito lá dando tiro de espingarda de chumbinho. Mas eu fiquei muito preocupado com a frase que ele disse. Não quero dizer que com isso ele esteja defendendo o genocídio ou qualquer coisa desse tipo, mas eu estava caçando ratos. Aí sabe do que eu me lembrei, Lacombe? Eu me lembrei desse livro aqui, ó. Mouse. Maus. Do Art Spiegelman, em que os judeus, que conta a história dos judeus na Alemanha dos anos 30, em que os ratos representam os judeus e os gatos representam os seus inimigos que estavam no poder. Então, essa fala me deixou bastante preocupado. Duas categorias. Ele vai reabrir o caso da Odebrecht. Ele vai reabrir a Lava Jato. E acho que nesse momento, né, tem gente que já devia estar assim, ufa, ninguém nunca mais falou de Lava Jato, graças a Deus. Poxa, me salvei, graças a Deus. Mas o assunto voltou. Que chato. Como vocês sabem, em 2016, teve um acordo de leniência celebrado entre a Odebrecht e a Braskem com o Departamento de Justiça daqui dos Estados Unidos. E essas empresas reconheceram, né, que pagaram propina em projetos de construção civil em vários países, e as empresas concordaram em pagar multas milionárias. E os Estados Unidos se consideram, sim, competentes para investigar isso, porque as empresas se utilizaram do sistema bancário norte-americano. Lembra da Magnitsky? Então, tudo que diz respeito ao sistema bancário norte-americano, ou empresa que tem ações na Bolsa de Valores de Nova York, negociadas, como é o caso dessas empresas, então os Estados Unidos se consideram competentes para atuar nesses casos. E então essas empresas se utilizaram do sistema bancário norte-americano para disfarçar aqueles fluxos de propina. Essas empresas tinham ações negociadas na Bolsa de Nova York e os Estados Unidos investigam empresas estrangeiras quando há essa conexão com o sistema americano, ou seja, uso de bancos nos Estados Unidos, transações aqui nos Estados Unidos, ativos, ações, tudo que rola aqui, eles se sentem competentes e, de fato, julgam, e as empresas, de fato, aceitam pagar multas, tanto que essas empresas aceitaram. Existe uma lei americana, que é a Foreign Corrupt Practices Act, que é a lei de práticas de corrupção estrangeiras. E essa lei proíbe que empresas ou indivíduos ligados aos Estados Unidos ofereçam suborno a agentes públicos estrangeiros. Essa lei permite que os Estados Unidos reivindiquem a jurisdição quando existir esse vínculo com os Estados Unidos. Então, se o ato é totalmente interno no Brasil, acontece só no Brasil, não tem efeitos aqui, nada, aí os Estados Unidos não atuam, porque aí seria uma questão de soberania, uma questão de jurisdição brasileira. Então, hoje, um procurador assistente no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele está questionando, né, nomeado pelo Trump, esse procurador está questionando os termos da negociação do acordo de leniência na época, lá de 2016. E ele está sugerindo que esse acordo foi nebuloso, que teria havido favorecimentos indevidos, que teria havido omissão de detalhes do contrato, que as vítimas não foram totalmente ressarcidas. Então, ele está sustentando isso, que houve essa nebulosidade, e ele está enfiando de novo a mão nessa cumbuca e está mexendo. Então, é por isso que eu digo que, nesse momento, tem gente, né, roendo as unhas, com as perninhas trêmulas, com medo de chegar, de mexerem na cumbuca que o Brasil tentou esconder. E até agora
tem conseguido. Eles, né, conseguiram liberar algumas informações, mas tantas outras investigações foram jogadas para debaixo do tapete. E quem supervisionou esse acordo em 2016 foi o chefe da seção de fraudes. O nome dele é Andrew Weissmann. E foi a mesma pessoa que, tempos depois, liderou uma operação contra o Trump. É um cara que pratica lawfare contra o Trump, perseguição judicial contra o Trump. E agora, então, o Edward Martin, que é esse cara aqui, vocês estão vendo aí esse cara? Edward Martin. Está escrito aí, Pardon Attorney. Ele é um dos procuradores do governo Trump, né? É um funcionário encarregado de analisar as comutações de pena, as suspensões de multa, esses acordos de leniência, etc. E esse cara deu até o dia 7 de outubro, próxima terça-feira, para aquele procurador que persegue o Trump, o Weissmann, entregar informações sobre o acordo de leniência da Odebrecht, esse acordo de 2016. Ou seja, o cara está desenterrando a parada. Então, o governo Trump quer descobrir por que a Odebrecht foi tratada com menos rigor do que as outras empresas nas mesmíssimas circunstâncias. Então, o Departamento de Justiça agora quer saber se teve motivação política, quem que se beneficiou, quem é que foi protegido, etc. E vocês bem devem se lembrar que o STF, né, tem anulado processos da Lava Jato. E nesse contexto todo, a gente destaca a atuação de um ministro do STF. Quem que vocês chutam que eu vou mencionar aqui agora? Digam aí nos comentários. Nessa história de anular a Lava Jato, qual é o nome do STF que vocês se recordam assim, de cara? Aí já tem gente no chat acertando. Todo mundo, né? É isso aí. É aquele que ficou conhecido como o amigo do meu pai, ministro Dias Toffoli. Então, ele não está sozinho nessa. Tá? Decisões do Toffoli foram endossadas pelo STF, mas é aquele nome que a gente lembra de imediato, né? Eu suponho que esta pessoa esteja nesse momento muito preocupada, muito preocupada. Lembrem-se que para você tomar uma Magnitsky, são duas categorias. Vê se vocês lembram da lição. Vamos lá, Titia Lud, lição, Magnitsky. Magnitsky, ela vai abarcar que situações? São duas situações, basicamente. Uma, violação de direitos humanos, certo? E qual é a segunda situação? Ó, violação de direitos humanos, essa primeira categoria já pegou o Moraes, certo? Agora tem uma segunda categoria, que a Magnitsky abrange. Quem sabe? Coloca aí nos comentários. Quem lembra? Ah, já falaram aí, ó. Já falaram no chat. É isso aí. Corrupção. Atos de corrupção. Então tem essas duas categorias, violação de direitos humanos e atos de corrupção. Então a gente já tem um juiz sancionado por violação de direitos humanos, certo? Por corrupção não temos ainda. Pode acontecer, eu só estou lembrando. Só para vocês saberem que caberia também uma Magnitsky caso eles verifiquem que alguma autoridade brasileira participou de atos de corrupção envolvendo essas empresas com ações, né, da Bolsa de Nova York, que usam o sistema financeiro americano, etc. e tal. Certo? E assim, essa investigação sobre esses acordos de leniência da Lava Jato, essa investigação ela pode desaguar num reconhecimento de atos de corrupção, sim, de agentes públicos. E aí a gente consegue vislumbrar novos candidatos a Magnitsky, né, por motivos diversos. Então, aquela tríade Odebrecht, PT e Foro de São Paulo, ela pode voltar aos holofotes
dos casos de corrupção e não tem nada que os poderosos de Brasília possam fazer nesse caso. Vocês estão percebendo isso? Não tem nada. Imagina, ó, presta atenção, o caso voltou a ser investigado aqui nos Estados Unidos, onde aqueles caras lá de Brasília, ministro do STF, ministro do Lula, nenhum desses caras pode fazer nada, a não ser mandar um emissário, né, vir aqui se humilhar, bater na porta, tomar ou não, né, tomar chá de cadeira. Isso é o máximo que eles podem fazer. Então vai ser interessante. Vai ser interessante, porque me parece que nesse caso eles estão com vontade de realmente investigar o que aconteceu, investigar se alguém foi beneficiado, investigar por que foram tão lenientes, né, tão legais com a Odebrecht. Então vamos acompanhar esse caso, porque realmente me pareceu um caso muito interessante. Muito interessante. Vamos acompanhar. Então vamos confiar nesse carinha aqui, no Edward Martin Jr. Certo?